Segundo Samuel 1, Davi recebe a notícia da morte de Saul. Ora, aconteceu que, depois da morte de Saul, quando Davi havia retornado do massacre dos Amalequitas, e Davi havia permanecido 2 dias em Ziclag, sucedeu que no terceiro dia, eis que um homem saiu do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, e assim foi que, quando ele veio até Davi, caiu por terra e fez reverência. E Davi disse a ele: De onde vens tu? E ele lhe disse: Escapei do acampamento de Israel. E Davi disse a ele: Como isto se sucedeu? Rogo-te que me contes. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo também estão caídos e mortos, e Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos também. E Davi disse ao moço que lhe falava: Como sabes que Saul e o seu filho Jonatas estão mortos? E o moço que lhe fez saber e disse: Quando apareci por acaso sobre o monte Gilboa, eis que Saul estava reclinado sobre a sua lança, e eis que as carruagens e os cavaleiros o perseguiam implacavelmente. E quando ele olhou atrás dele, viu-me e me chamou. E eu respondi: Aqui estou. E ele me disse: Quem és tu? E lhe respondi: Eu sou um amalequita. Ele disse a mim novamente: Põe-te de pé, rogo-te sobre mim e mata-me, porquanto a angústia me sobreveio, porque a minha vida ainda está toda em mim. Assim pus-me sobre ele e o matei, porque estava certo de que ele não conseguiria viver depois de ter caído, e tomei a coroa que estava sobre a sua cabeça e o bracelete que estava no seu braço, e os trouxe até aqui para o meu senhor. Davi manda matar o amalequita. Então Davi tomou as suas vestes e as rasgou, e do mesmo modo todos os homens que estavam com ele, e eles se lamentaram e choraram e jejuaram até o anoitecer, por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque haviam caído à espada. E Davi disse ao moço que lhe contava: De onde és tu? E ele respondeu: Eu sou o filho de um estrangeiro, um amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste estender a tua mão para destruir o ungido do Senhor? E Davi chamou um dos moços e disse: Vai perto e lança-te sobre ele. E ele o feriu de modo que morreu. E Davi disse a ele: O teu sangue esteja sobre a tua cabeça, porque a tua boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. A lamentação de Davi por Saul e Jonatas. E Davi lamentou com esta lamentação por Saul e por Jonatas, seu filho. Ele também lhes ordenou que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jazer: A beleza de Israel está morta sobre os teus lugares altos, como caíram os poderosos. Não conteis isso em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se regozijem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não triunfem. Vós, montes de Gilboa, não haja orvalho, nem haja chuva sobre vós, nem campos de ofertas, porque ali o escudo dos poderosos está jogado de modo vil, o escudo de Saul, como se ele não tivesse sido ungido com azeite. Do sangue dos mortos, da gordura dos poderosos, o arco de Jonatas não voltava atrás, e a espada de Saul não retornava vazia. Saul e Jonatas eram queridos e agradáveis nas suas vidas, e nas suas mortes não foram separados. Eles eram mais ágeis do que as águias, eram mais fortes do que leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestiu de escarlata com outros deleites, que colocava ornamentos de ouro sobre a vossa indumentária. Como caíram os poderosos em meio à batalha. Ó Jonatas, tu foste morto nos teus lugares altos. Estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Tu me fostes muito agradável. O teu amor para comigo foi maravilhoso, passando o amor de mulheres. Como caíram os poderosos e as armas de guerra pereceram.